Meus amigos e minhas amigas, se você curte fotografia, o design da Fujifilm X-T5 já dá uma pontada no seu coração, não dá? Dá no seu, né, Zé? Eu brinco que é uma nostalgia de um tempo que a gente nem viveu. Tá, eu peguei um pouquinho disso aí, mas eu também não sou tão velho assim não, hein? Também não sou tão velho assim não, né não, Zé? Pera aí, pô. Esse tipo de design faz completamente a conexão com aquele tipo de equipamento mais antigo de fotografia. Se você sair com uma Fujifilm X-T5 por aí, dando um rolezinho por aí, essa câmera para um desavisado passa tranquilamente como uma câmera de filme. Mas o que te espera, senhor José, sabe o que é? É uma câmera moderna e super poderosa. É o que a gente vai ver hoje, né? Então é isso daí. Senhoras e senhores, Fujifilm X-T5. Zé, aperta o botão da vinheta aí pra mim. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Galera, é o seguinte, hoje vamos fazer o review da Fujifilm X-T5, que foi enviada pra gente diretamente da Fujifilm. Queria agradecer a Fujifilm por essa parceria mais uma vez. E se você quiser comprar uma câmera dessa, se interessar por qualquer tipo de equipamento da Fujifilm ou outras marcas, é só você ir direto lá na Haitai, falar que você veio pelo canal 35mm. Haitai, que é a loja parceira aqui do canal 35mm. Fujifilm X-T5 é uma câmera mirrorless com sensor APS-C X-Trans CMOS 5HR de 40 megapixels. Esse daqui é um sensor estabilizado com 7 stops. Esse daqui é o sensor Resolution da Fuji, mesmo sensor que equipa a XH2. E o processador dela é o X-Processor 5, que é um processador bem interessante, que já tem algumas coisas já voltado para IA, e também ele tem um lance de economia de energia. Ela tem obturador eletrônico e mecânico. No obturador mecânico você consegue ir até 1/8000, faz até 15 fotos por segundo, e o buffer é de 19 fotos no RAW e 120 no JPEG. No obturador eletrônico você consegue ir até 1/180.000 e chega até 20 fotos por segundo e com um buffer de 23 fotos no RAW e 240 fotos no JPEG. O ISO, já aplicando a expansão de ISO, vai de 64.000 até 51.200. O ISO base dessa câmera para fotografia é o ISO de 125. O sistema de foco é o mesmo de todas as outras Fujifilm, que é aquele sistema de até 425 pontos de foco, com leitura de olho, rosto, animal, carro, trem, tem tudo, né, Zé? Acho que até você, Zé, até a sua cara ela consegue focar. Aí já fico na dúvida também. E sim, meus amigos, a gente tá falando de uma Fujifilm, então ela tem todo aquele lance de simulação de filmes, né? Uma câmera aí com design clássico, tem que ter isso aí mesmo, né, Zé? Mas não tem só nela não, tá? Tem todas aí. Depois você vê os reviews de Fujifilm aqui no canal que você vai ver que todas que eu testei tem essa função aí de simulação de filme. Agora vamos falar sobre a parte de vídeo. Por mais que essa câmera aqui ela tenha um apelo maior com os fotógrafos, no mundo de hoje a câmera que não faz vídeo, pelo amor de Deus, né? É quase que um tiro no pé. Internamente ela grava 6.2K, 30 fps, 422 10 bit e até 360 MB por segundo. Só que no 6K ela tem um crop de 1.23. Ela faz o 4K HQ, que é o oversample do 6K, também em 30 fps, 422 10 bit e também nessa resolução você tem o crop de 1.23. O 4K padrão ela faz até 60 fps, aí já não tem crop nenhum, e o 1080 que chega até 240 fps pra galera aí do slow motion, dos cabelos esvoaçantes das modelos aí com música aleatória. Tem que ter, né, Zé? Tem que ter a música aleatória, senão não fica legal o slow motion, né? E você consegue também extrair o RAW dessa câmera usando aí um monitor externo, né? Um Atomos Ninja ou um da Blackmagic. Você consegue ter um RAW de 6.2K, 12 bit. E sim, né, meus amigos? É óbvio que uma câmera desse padrão aqui, uma câmera moderna, faz o log. Ela faz o F-Log e o F-Log 2. Nos testes que vocês vão ver aqui, tudo eu fiz com o F-Log 2, que é o que eu uso aqui diariamente. Agora que eu já passei as principais specs, tem muito mais coisa que isso, né, gente? Uma câmera aí moderna, então é cheio de função para tudo quanto é lado. Eu sempre trago as principais funções, que é o que eu acho que seja realmente relevante, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos falar da construção e do corpo dessa câmera. Obviamente a Fujifilm não ia errar aqui, então ela fez um corpo muito bem construído. É um corpo aí com um chassi de magnésio feito de plástico e metal. E aqui a gente vai ter o nosso primeiro problema, a primeira coisa que eu não gosto muito. Eu acho lindo o design, é inegável, mas para a pegada isso não ajuda muito, né? Se você vê o comparativo dela com a XH2, que é uma câmera que já
é um design um pouco mais moderno, já pensa mais em hoje com ergonomia, a pegada ser muito pequena atrapalha um pouco para quem tem mão grande. Mas realmente você segurar uma XH2 e depois pegar na XT5 dá uma diferença de conforto bem grande. Eu fiz um teste às cegas, né? Tinha uns amigos aqui em casa e eu coloquei as duas câmeras na mão. Falei, ó, segura essa daqui, o que você acha? E depois eu dava a XH2. Era unânime que todo mundo achava a XT5 mais bonita como câmera fotográfica. Mas de conforto, XH2 ganhava porque você tem aquele grip maior, né? Então na parte de cima aí você consegue ver essa conexão com a fotografia mais antiga, né? Com o equipamento mais antigo. Você tem esses dois dials que eu falo o seguinte, gente, eu acho lindo, mas eu travo tudo. Eu não quero fotografar tendo que girar dial em cima, não. Então eu travo tudo e deixo os comandos tudo diferente porque eu vou customizando tudo. Mas é bonito de ver. É bonito, né, Zé? Uma das coisas que eu gosto bastante é que na parte da frente você tem uma chavinha para trocar ali o sistema de foco, né? Você quer manual, automático ou contínuo. Eu gostaria, pedir para os fabricantes, faz isso em todas as câmeras, gente. Por favor. É tão bom você ter um negocinho ali na frente, você só dá um toquinho, você já está no contínuo. Você dá um outro toquinho, você já está no single. Você dá um outro toquinho, você já está no manual. É muito bom isso aí, cara. E vamos falar das conexões dessa câmera aqui. Indo para o lado esquerdo, você tem a entrada para o microfone, entrada para o controle remoto, entrada USB-C, que serve para carregar a câmera também, além de transferir os arquivos, e o micro HDMI. Indo para o outro lado, lá a gente tem a entrada dos cartões SD. Por que 2 SD, Fuji? Podia ter um Compact Flash, né? Ó, quem sabe, se tivesse um Compact Flash, Fuji, a gente poderia extrair diretamente o ProRes interno, assim como eu faço na XH2. E na parte de baixo a gente tem um compartimento para bateria, uma bateria grande, que é a NP-W235, que é a mesma da XH2S e XH2. E a gente tem essa tela aí de 3 polegadas com 1,8 milhões de pontos. Quer dizer que é uma tela muito boa, tem uma resolução, uma tela touch, né? É aquele touch Fuji, né? Você ainda não tem o touch no menu, não é full touch, né? Tem o touch para algumas coisas. Eu gosto da tela. O meu problema não é nem a tela, não é nem o lance do touch que eu encho o saco. Ela não tem aquela tela que flipa, né? Bom, a galera vai falar porque essa aqui é uma câmera para fotografia, então não precisa, né? Quem disse para você que não precisa disso? Você não descartou essa informação, né? Que não precisa. Não precisa para fotografia. Lógico que precisa, pô. Claro que precisa. Eu já declarei aqui várias vezes, eu não gosto desse sistema. Eu gosto do sistema que flipa. Você põe a tela para o lado e gira. Honestamente, não me apetece esse tipo de sistema. Sempre que eu pego uma câmera que tem esse sistema, eu tenho que vir aqui criticar porque não me desce esse negócio. Se é para colocar isso daí, já põe o outro, pô, que é mais útil. Pelo amor de Deus, tem que falar as coisas. Ela tem um viewfinder eletrônico OLED de 3,6 milhões de pontos. Bom, meus amigos, as principais características estão aí. Agora vamos logo entrar na qualidade de imagem, que é o que interessa. Primeiro vamos falar sobre fotografia e depois vamos falar sobre o vídeo. Bom, meus amigos, vamos falar sobre o Dynamic Range e eu quero começar sobre a recuperação de altas luzes. Lembrando que eu testo de duas formas, né? A Fuji tem um modo lá que é o modo Dynamic Range. Primeiro vamos no modo padrão, no RAW padrãozão. Nesse modo padrão a gente consegue recuperar até 2 pontos nas altas luzes. Se eu ativar o modo Dynamic Range, colocar o modo Dynamic Range 400, que é o máximo dessa câmera, o ISO vai elevar para 500, só que aí a gente tem um Dynamic Range nas altas luzes absurdo, absurdo. Olha só a diferença. No modo normal, você vê que ela trava em 2 pontos e não recupera mais nada. No modo Dynamic Range, você passa tranquilamente, você consegue recuperar tudo, você vê até a textura ali da cortina. Mas o modo Dynamic Range ajuda nas altas luzes, mas vai piorar ali na recuperação de sombras, que é o que a gente vai falar agora. Recuperação de sombras, você já está cansado de saber que é fantástico aqui na Fujifilm. Você consegue recuperar 5 pontos e ainda conseguir utilizar aquela imagem, né? Você consegue realmente errar 5 pontos para menos e ainda ter a imagem usável. Mas se você esquecer o modo Dynamic Range ativado, você vai diminuir muito a qualidade dessa recuperação. Então você consegue perceber aí, ó, o modo normal para o modo Dynamic Range. Então toma cuidado. Vamos falar sobre a resolução e nitidez, né? Esse daqui é um sensor de 40 megapixels, né? E ele não te deixa na mão, né? Você consegue ver que você tem um nível de detalhes e qualidade sensacional. Claro, para dar conta de um sensor desse, você tem que estar com uma lente boa também. Eu, por sorte, consegui testar essa câmera com várias lentes sensacionais que realmente entrega aí a qualidade desse sensor. Mas tem um porém, é um sensor de 40 megapixels APS-C, então a difração chega muito mais cedo para você. Isso não tem como você evitar. O ideal desse tipo de equipamento é você ter uma lente 1.4, uma lente clara, que aí você consegue trabalhar ali, ó, de 1.4 até 5.6. Porque acredite, em 5.6
a difração já está acontecendo. Eu costumo trabalhar entre 1.4, 2.8 até 4.5, no máximo 5.6. Além disso, eu não vou. Vamos falar sobre as cores, né? As cores da Fujifilm, elas são diferenciadas mesmo, tá? Eu testo muita câmera aqui e eu vou te falar que nenhuma ainda ganhou das cores da Fujifilm. E eu não falo de estilo de cor, né? A galera chama de ciência de cor. Eu acho que você... Ai, ciência de cor. Mas não. O que acontece é o seguinte, a Fujifilm, ela consegue te entregar umas cores naturais. E isso é algo muito legal. Eu estava estudando para ver o porquê, né? O porquê disso. Eu descobri que a Fujifilm usa um tipo de sensor diferente. Ela não usa o tipo de arranjo Bayer. Eu não sei se isso pode ajudar nas cores ou se é simplesmente algo de software mesmo que eles têm lá que faz a reprodução de cor de uma maneira tão eficaz assim. Se você souber do porquê que isso acontece, se é por causa do sensor, se não é, deixa aqui nos comentários que eu tenho interesse em me aprofundar nesse assunto. Vamos falar sobre o ISO agora? A primeira coisa que eu gosto de ver quando eu vou falar do ISO, quando eu vou testar o ISO alto, é ver a degradação de cor. Não é nem tanto o ruído, mas sim a degradação das cores. E eu costumo fazer esse teste a partir do ISO 1600. E não teve degradação de cor de 1600 até o 12800. Acima disso, você começa a ter uma degradação das cores. Vamos falar sobre o sistema de foco agora? Eu testei esse sistema de foco em vários cenários. Aqui dentro, indo e voltando para ver velocidade, né? Inclusive na câmera, não sei se você sabe, viu? Ó, presta atenção aí. Você pode escolher a velocidade do foco, tá? Claro, a lente tem que acompanhar isso, mas você pode deixar super rápido, super lento, fazer transição. Tem todo um sistema de foco aí que você tem que explorar, tá? Então eu testei esse sistema de várias formas, né? Até com fotografia de pássaros eu testei. Então você consegue ver aí que tudo eu cravei o foco, nos retratos o foco era cravado, com abertura máxima, com a abertura mais otimizada, não interessava, ela cravou em tudo. É um sistema rápido e muito bom. Agora vamos falar sobre a estabilização para fotografia. A gente vai abordar também no vídeo, mas ó, na fotografia, eu usando uma lente 33mm, eu consegui fazer foto até 1/8 sem tremer. Tem gente que diz que consegue fazer além, mas aí, sei lá, a pessoa é um tripé humano. Porque eu testei, segurei aqui, fiz aquele esqueminha, mas ó, não teve como, tá? Somente até 1/8. Agora vamos falar do vídeo, meus amigos. Então é o seguinte, ó, no vídeo eu gravei em 6.2K, 4K HQ e o 4K padrão. Todos os arquivos que vocês vão ver aqui vai estar em F-Log2, 360 MB por segundo, certo? Uma coisa interessante de você saber é que o F-Log2 da Fujifilm eleva o ISO para 1000. Agora eu vou fazer um teste aqui, que vai ser a primeira vez ou a segunda vez que eu vou introduzir esse teste na parte do vídeo, que vai ser o teste de desaforos. Vamos ver até quanto essas câmeras aguentam sem degradar a imagem, né? Então é o seguinte, ó, esse teste que você está vendo, eu vou fazer a exposição no 0, no F-Log 0, que é essa imagem que você está vendo. Uma imagem perfeita, bonitinha, sem nenhum problema. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou errar a exposição em 1, 2, 3 e 4 pontos, mas sempre corrigindo ela para o 0 novamente. E agora você está vendo a imagem em -1, e você já percebe que já acrescentou um pouquinho de ruído, mas as cores ainda estão muito boas. Em -2, obviamente o ruído aumentou, mas eu ainda considero que as cores estão legais, ainda é super usável. -3 já aparece muito ruído. Aí assim, se você errar -3, cara, já fica um pouco difícil de você salvar essa imagem. Você vai ter que aplicar redução de ruído, um monte de coisa na pós para você ter uma imagem legal. Mas as cores eu já sinto que começa a dar uma pequena degradada. -4, aí já esquece, né? Esquece, porque aí já não só o ruído, mas as cores já estão bem degradadas. Vamos fazer esse mesmo teste agora, só que agora aumentando a exposição. Então vamos voltar para o 0 para você lembrar dessa imagem. Então a exposição está no 0 nesse momento. Imagem bonita, né? Agora você está vendo +1, a imagem ainda está muito legal, a gente consegue perceber que deu para recuperar tranquilamente os highlights. +2, a mesma coisa, ainda deu para recuperar muito bem. Eu ainda tenho o Dynamic Range total da cena. +3 já começou a complicar, a gente percebe que highlights já tem algumas partes que estouraram e não tem o que eu posso fazer. E as cores já começaram a mudar um pouco. +4, esquece, se você cometeu esse erro, você vai ter essa imagem aí. Uma imagem aí que você não consegue recuperar mais nada, e fora que as cores já eram, né? Então a conclusão desse teste é o seguinte, ó, a gente consegue usar no 0, obviamente, até -2 com qualidade e até +2 com qualidade. Dá pra gente recuperar aí. Bom, meus amigos, como você consegue ver aí, os arquivos em 6.2K são lindos, cara, lindos, é uma nitidez, é muito bom esses arquivos. 4K HQ é a mesma coisa, eu coloquei essa câmera aqui para jogo, tá? Então ela filmou muitos equipamentos, vocês vão ver aí nos próximos reviews. Com uma qualidade de imagem sensacional.
Mesmo que ela faz o crop em 6.2K e em 4K HQ, eu preferi usar essas resoluções aí que entrega um tiquinho a mais. O 4K padrão é esse daqui, que não tem crop nenhum, também é um arquivo muito bom. Eu usei muito o 4K padrão para fazer esse tipo de take aqui, ó, take principal, né? Teve vários vídeos aqui que vocês já viram que foi gravado com ela. O sistema de estabilização funcionou muito bem para o vídeo também, eu fiz vários takes na mão. É claro que tem um limite, a galera fala, é tipo um gimbal. Não, cara, se você tem um gimbal, você sabe que não é. Mas funciona muito bem para alguns movimentos e também aí quando você começa a cansar, isso vai te ajudar muito, porque você começa a fazer uns tremelique, mesmo parado ou apoiado, você começa a cansar, né? Então, deixar ligado o sistema de estabilização ajuda bastante nisso. O rolling shutter dessa câmera existe, ele em 6.2K ele é um pouco mais forte, mas em 4K ele melhora bastante, né? E a gente tá falando de um sensor de 40 megapixels. O fato de ser um sensor APS-C também ajuda a minimizar esse efeito. Vamos falar sobre aquecimento, né? Sempre uma dúvida da galera sobre o aquecimento, consumo de bateria, esse tipo de coisa. Bom, eu coloquei em 6.2K para gravar as coisas aqui dentro. Não tive problema nenhum. Claro, eu faço pequenos takes. É um take aqui, aperto um botãozinho do equipamento, giro, mostro uma lente e vou interrompendo. É assim que são as minhas gravações, são pequenos takes. Mas para fazer um teste mais prolongado ali, eu deixei a câmera rodando em 6.2K até ela pegar fogo ou explodir. E por minha surpresa isso não aconteceu, ela rodou 40 minutos no 6.2K e ela só parou porque o cartão encheu. Então não tive um problema de aquecimento a ponto de ela desligar ou pedir para desligar. Ela ficou quente sim, chegou a uns 50 graus, mas não desligou. E a bateria é aquela coisa, né? Para fotografia a bateria vai muito bem. Para filmagem, gente, não tem o que fazer. É um dreno de bateria isso daí. Para o meu tipo de gravação, que são pequenos takes aqui dentro do estúdio, eu consegui manter ela o dia inteiro. Então, consigo ter um dia de gravação com ela. Mas o ideal de qualquer câmera mirrorless é você ter mais de uma bateria. Principalmente se você for fazer filmagem. Bom, meus amigos, é isso. Essa daqui é a Fujifilm X-T5, uma câmera muito legal. Agora fica uma dúvida. No valor dessa câmera, que deve estar uns $1.800, você compraria ela ou você iria para uma outra câmera? Deixa nos comentários qual câmera você compraria ou se você compraria a Fujifilm X-T5 mesmo. Então é isso, meus amigos. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, levanta a sua mão aqui, ó, e fui!